Ai. Então, e aí como que você faz para levar essa aula para campo de geografia? Explica pra gente como que você trabalha isso de geografia. O que que você trabalha em geografia? Ainda Que mais tem coisa na demais, pandemia, né, velho? ainda mais na Porque, tipo assim, pandemia. Porque, você Cara, trabalhar na pandemia... geografia girando, beleza, você consegue fazer uma excursão, você consegue fazer uma parada ou outra. Agora, dentro da Cara, sua casa, dentro do seu quarto, igual você falou. faço trabalho de campo com os meus alunos e o meu computador. Street View, Google Street View. Eu levo eles, esse dia a gente tava falando sobre a cultura de Jataí, espaço, construção. Eu levei eles lá na catedral pelo Google Street. Eu falei assim, olha a catedral. Que eu dou aula de geografia e filosofia. A gente tá falando sobre movimentos góticos. E a catedral ela é toda gótica, né? É. A estrutura dela, a Sim, arquitetura sim. dela. Eu explicando pra eles, ficam assim, professor, isso, meu Deus. Porque eu quero mostrar. Aí você falou assim, geografia, o que você ensina? Por que Jataí tem lago? Qual que é a cultura desse lago? Por que esse lago tá na parte mais baixa de Jataí? Então seria legal se eu pegar esses alunos e levasse lá pra eles ver. Que a gente tá falando de relevo, a gente tá falando da parte mais baixa da vertente, que é ali que a gente tem o curso hídrico. Ou a gente vai falar, por exemplo, de segregação. O que é segregação? Por que as pessoas mais pobres da cidade estão nos bairros periféricos? Por que a centralidade? Isso é Por que o importante. centro de Jataí se estrutura dessa forma? Por que tá construindo um novo centro? Quando a gente fala pro lado do shopping, por que tá construindo essa nova centralidade tirando dali? Né? Daquelas pequenas ruas que são estreitas. E pro outro lado a gente já tem uma... Com outro espaço, Isso, já tem uma construção maior. As ruas já são mais largas. Eu quero que meus alunos entendam isso, porque é um elemento geográfico. Urbanização, globalização, tecnologia. Entenda a condição política disso, né, velho? Política. Política é um tema, como eu falei pra vocês, uma Aham. coisa difícil de falar no cotidiano, mas aqui a gente vai falar. Mas eu quero que os meus alunos vejam a geografia quando eles saem da escola. Uhum. Porque não adianta eu falar assim, urbanização é o conceito de formação da cidade, todos os seus aspectos. Vai sair da escola e falar assim, urbanização é o conceito da cidade. Não. Urbanização... Aqui acontece urbanização. Urbanização nesse espaço. é a construção de um novo Tosta no outro bairro. Por que tá construindo um novo Tosta? Quem é a mão de obra daquele Tosta? Por que as casas ficam mais caras ali em volta? Entendeu? É toda especulação. E geografia é isso, velho. Uhum. E se meus alunos, você sai da sala de aula e não vê geografia, eu acho que meu ensino não vai fazer sentido. Como que você diferencia geografia de história? Você consegue fazer essa... Cara, a história é fatos narrativos, né? Aham. Igual hoje eu tô pegando numa vertente pra entender a política do... Desde quando a gente tem a independência do Brasil, eu tô agora em João Goulart, ali antes da ditadura militar. Tô lendo todos os dias e vendo documentário. Uhum. Quando a gente pega a história, ela traz a narrativa de movimentos da construção de uma história mesmo. A geografia, ela é algo que se materializa nesse espaço, que é narrado. Por Uhum. exemplo, a gente tá falando ali... Vamos falar então do movimento escravocrata, onde as pessoas foram escravizadas. Tem toda a história dessas pessoas, que elas foram tiradas. Mas por que existe, então, esse racismo? Uhum. Qual que é o elemento que se constrói? Tinha a casa grande e tinha a senzala. Uhum. Isso é a geografia. Construiu uma super casa, que era a casa grande, e a galera preta ficava ali, no outro canto, jogada do outro lado. Entendeu? O espaço, a história, ela se constrói por meio de elementos. Uhum. Então a geografia ela vem para estudar esse espaço aonde narra esses fatos. Então a geografia, digamos que ela é a materialidade que se constrói a partir dessa história. E então ali você vai estudar muita política também, né? Todo dia, a gente estuda política todo dia, né? A gente falou do preço da gasolina aqui, é política. Eu acho que tudo é política. E nessa questão, igual ele falou da história, eu acredito que dentro dessas narrativas que a gente tem e que a gente estuda durante todo o período, na sua maioria das vezes, são fatos que acontecem em perspectivas de pessoas que não são da periferia, entende? Então, eu acho que na parte da geografia, essas construções, elas sempre vão existir. Por exemplo, um bairro periférico, ele sempre vai existir. Toda cidade tem um bairro periférico. Certo. Toda cidade tem uma periferia, tem uma casa diferente, tem um candomblé, tem uma casa que não foi mudada, tem um centro que se mudou de lugar. Então, dentro da geografia dá para você ver isso. Na história, geralmente, as narrativas são contadas pelos vencedores. Então, você vai ter uma concepção de história... Na verdade, nem sempre, né? Conta a história do cara branco, né? Da mulher branca. Eu coloco como vencedores nesse sentido, entende? Não, eu acho interessante você falar esse negócio das formas e funções. É geográfico, tá? A casa cultural, ó. A pizzaria cultural, eu sempre... são patrocinadores de vocês. Eu uso eles como exemplo dentro da sala de aula, por conta da casa mesmo, do espaço onde é construído. Ali já teve várias histórias que desenvolveu dentro daquela casa. Sim. Eles mantêm a forma. A pizzaria ela tem aquela forma toda rústica, que inclusive é linda, linda mesmo.
só que muda a função dela. Uhum. Já foi várias coisas ali. Me falaram que já foram várias coisas. Hoje é uma pizzaria. Aí se mantém a forma, mas muda a função. E Jataí tem muito disso, né? Casarão que vira museu, lugar que vira pizzarias, vira espaço para visita. Isso é várias formas e novas funções. Então a geografia ela se estrutura dessa forma. E ela sempre vai estar presente. E ela não tem como Sempre. acabar, né? Sempre. Agora, por exemplo, você não vai saber, por exemplo, você consegue compreender como a Praça Tenente foi construída. História dela. Uhum. Você pega os pioneiros, tem, mas, por exemplo, o Jacutinga, outros bairros periféricos, você não tem uma compreensão nítida dentro da história de como foi construído. Quando você busca uma outra perspectiva, que não é que a gente está acostumado, por exemplo, da história europeia, né? Que é tudo que traz pra gente, onde você acha essa nova perspectiva? Aí são as novas construções, né? Tem uma galera do Museu de Jataí que tá fazendo essa nova perspectiva, principalmente do 3 de maio, que tem uma galera muito massa, a Daí, o Taline, que é colega de faculdade, eles estão com essa nova perspectiva de trazer o que o 3 de maio representa e representou para os negros. Então, porque o que acontece? Igual a gente falou dos professores e da universidade, sempre trazer aquele cartesiano, ele sempre existiu. Uhum. Então, essa nova vertente que vem agora, essa nova galera que está se formando, que está se construindo essa nova perspectiva de não abandonar, mas trazer outra perspectiva de inúmeros assuntos. Mas se a gente, por exemplo, tanto a história quanto a geografia, a gente tem um lado daquilo ali que você quer levado para você como o que aconteceu ou como construiu, e a gente sabe que aquele lado quem conta são os brancos ou os vencedores, tal. Como que outra perspectiva se eu não tenho relatos? Buscando. Tem relatos. Tem relatos? Tem E relatos. outra, você consegue perceber o silenciamento. Cara, é interessante porque se você pegar, por exemplo, um livro de história, vai falar da caravana dos portugueses que vieram para o Brasil, vai falar da princesa Isabel que aboliu a escravidão, mas ninguém fala de Dandara, ninguém fala da galera preta que protagonizou esse momento. Mas não fala por quê? Porque, gente, história de gente preta não vende. Pega uma televisão, algum filme. Ultimamente, a gente tem um crescimento do protagonismo preto, tanto na mídia quanto nas redes sociais. Eu sou um cara preto que tem 16 mil seguidores. Mas Só que o algoritmo do Instagram não lança a gente. Lança. É. E eu vejo esse crescimento, tipo assim, eles são picos. Exatamente. Foi o meu. Black Lives Matter foi o meu. Dá um pico, acabou. Dá um pico, acabou. Cara, em Jataí... Não tem uma continuidade desse processo. Entendeu? Exatamente. E o Rafael perguntou essa questão, como que a gente constrói essa história? Cara, se a gente não for ligado no comodismo de ficar assim, não, mas Pedro Álvares Cabral levantou ali e descobriu o Brasil. Se a gente ficar nesse acomodado, a gente vai viver acreditando nisso. Mas aí, quando você pega, por exemplo, um parlamento lá, os deputados, senadores, a galera é toda branca. Tem 2, 3, 10, 12 ali que é preto e que é silenciado. É silenciado. Ou às vezes morto como Marielle Franco.